O poder de Deus. O poder sobre os seres viventes e o homem. Como eu descrevi no vídeo, o poder sobre o universo e a natureza, Deus não exerce poder sobre o homem diretamente. Deus, durante todo o processo de salvação do homem, demonstra aos homens que tem poder e domínio sobre todas as coisas, exceto sobre o homem durante o tempo da graça. Por que Deus não tem poder sobre o homem sobre o tempo da graça? Porque Deus Ele mesmo determinou que durante o tempo da graça, Deus deixaria o homem usufruir do seu livre-arbítrio na sua plenitude. Parece uma heresia, mas não é. Durante o tempo da graça, e se você permanece debaixo da graça de Deus, para Deus intervir sobre a sua vida, você precisa autorizar essa intervenção, caso contrário, o livre-arbítrio não teria sentido. Essa postura tem uma parte boa, você é livre de fazer o que você quiser. Mas também tem a parte má, você é o único responsável pelas suas decisões, então, vai ter de assumir a responsabilidade dos seus atos, porque Deus não aceita nada que vá contra a vida que Ele criou. Tudo o que Deus criou, Deus pode controlar ou determinar os eventos que vão acontecer, mesmo com o homem, fora do tempo da graça. No tempo da graça, Deus não interfere diretamente com o ser humano, mas interfere ao manipular eventos e ambientes. Deus demonstra o seu poder sobre os seres vivos da terra descrito no livro de Êxodo 9 a 12. Deus não comanda o homem diretamente, como se comandasse um robô à distância, mas influencia a sua sorte para levar o homem a meditar sobre a consequência dos seus atos. Meditar é uma prática que o homem do nosso tempo praticamente abandonou e faz tudo e aceita tudo sem se colocar a questão: por quê? 1 Samuel 2 versículo 7. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e exalta. Jó 5 versículo 11. Levanta os abatidos, e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Jó 40 versículo 12. Olha para todo presunçoso e humilha-o, pisa com os pés os ímpios e malvados onde quer que se refugiem. Tiago 4 versículo 6 a 10. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, e Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus usou do seu poder para mostrar ao homem, que pode resolver os problemas de saúde do ser humano. Foi Deus que criou o homem e tudo o que Deus criou, funciona na base da energia, positiva ou negativa. Deus tem poder sobre essas energias e pode utilizar o seu conhecimento e controle, para mudar a sorte do homem. Lucas 4 versículo 40. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Mateus 4 versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Mateus 4 versículo 24. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe, então, todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. Mateus 8 versículo 16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Lucas 7 versículos 21 a 23. E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Já, fora da graça, Deus pode interferir com o homem. Isaías 19 versículo 14. Ora, o Senhor derramou dentro deles um espírito desorientador. Com suas almas em estado de confusão, desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Deus tem poder sobre a morte, afinal, Deus é Deus de vida, foi Ele quem a criou. João 11 versículos 43 e 44. E, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido, saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Deus trabalha em volta do ser humano,
por uma só razão. Eva, na sua ação promoveu o pecado, o conhecimento da prática do mal. Satanás, tal como no momento, trabalha para fazer cair o homem. Deus trabalha para edificar o homem, fortificando-o, para que se negue a prática do mal. Porque a salvação do homem depende dele mesmo, tem o livre-arbítrio. Tudo o que Deus pode fazer é como um pai, mostrar o caminho certo um dia após o outro, para ver se o seu filho toma consciência que o caminho em que está o leva a maus resultados. João 5 versículo 24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta mensagem tem como objetivo partilhar conhecimento. Leva a esperança de que Deus fale com você através da mensagem, pois eu revelo uma parte. Como diz a palavra, nós conhecemos em parte, porque tudo se completa juntos, onde o Espírito revela a totalidade. Partilhe o vídeo e assista a muitos outros já realizados.